Deus não quer te dar um namorado, um esposo, um noivo, a tampa da sua panela, nada disso, tá? Esquece tudo isso daí que você tem assistido nos dorama da vida, ou nos livros que você lê, ou nas comédias românticas, onde tudo ali é mil maravilhas e tem aquela trama envolvente. Nada disso. A vida real é muito mais complexa do que uma dramaturgia, do que um dorama, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Felipe, seja bem-vindo no meu canal, onde eu pego aqui uma xícara de café e troco uma ideia com você, tá? Então não deixe de se inscrever aqui. Por quê? Quero falar um pouquinho com você sobre relacionamento, tá? Principalmente para as mulheres, mas se você é homem, fica nesse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que alguns princípios vão ser fundamentais para você aplicar nos seus relacionamentos e também para você ensinar para sua filha, tá bom? Então, se inscreve aqui, tá? Seguinte, as mulheres, de alguma forma, né, por uma questão estrutural delas, mesmo assim, biológicas, elas são mais desenvolvidas do que o homem na questão de relacionamento. Ponto e vírgula, tá? Quando eu digo desenvolvidas, eu digo no sentido de tempo. Elas se abrem mais fácil e com menor idade para a questão de relacionamento. Você pode pegar aí que os brinquedos de meninas geralmente são o quê? Bonecas, casinha, fazer comidinha para boneca, servir chá, essas coisas, e os moleque carrinho, bola, arminha, fazer estilingue, pelo menos era na minha época, né? Se você é aí da década de 90, provavelmente é assim. As mulheres, mais cedo do que os homens, elas se abrem para essa questão de relacionamento, tá? Desde pequeno. Tanto assim que é até engraçado, eu fico vendo no Instagram, ele aparece bastante vídeo para mim de bebê, de criança, né? Porque eu tenho me inundado um pouco mais com esse tipo de conteúdo, tenho me exposto mais nos conteúdos de paternidade, então acaba aparecendo para mim, né? Porque eu pretendo ter filhos, e muitos filhos, se Deus permitir. Então eu percebo que desde pequenininha ali ela já tem aquela questão, aquele glamour, assim, né? Aqueles olhos brilhando pelo pai, aqueles coleguinhas, assim, coisa de criança, sabe? Mas, cara, isso daí reflete num comportamento adolescente e adulto de uma garota, de uma mulher. E, cara, você vê aí que entre os homens não tem isso, mas pode ver que as mulheres morrem de medo de ficar pra tia, né? De ser a última a se casar, e tem essas coisas aí no ciclo feminino. Mas o ponto aqui desse vídeo é o seguinte: embora você cresce e já desenvolve isso desde pequena, você tem que entender que Deus, ele quer desenvolver algumas coisas antes de te dar uma família, um esposo, um namorado. Um namorado Deus não quer te dar, tá? Desculpa eu falar isso pra você, o foco de Deus é família, e então o namoro a gente entende só como uma questão passageira muito rápida, né? Onde você se envolve no namoro, né? Já parte para algo mais sério se você entende que essa pessoa está alinhada com seus propósitos e com os seus valores, né? Pois bem, eu entendo que Deus, antes de te expor ou de te confiar uma família, um relacionamento, existem dois aspectos que são fundamentais que uma mulher desenvolve, eu entendo, para ter um relacionamento bem sucedido e para evitar frustrações, tá? Não tem como fugir disso. Geralmente a mulher se machuca mais em relacionamentos, tá? Por ser o lado mais emotivo da relação. Pelo menos em teoria, né? Se bem que tem uns caras meio bem emotivo, né? Enfim. Então eu percebo que Deus, ele não quer que você fique passando por essas coisas, né?
por términos e por recomeços e por desilusões e todas essas coisas. Então eu entendo que duas coisas fundamentais que você aprenda antes de se relacionar, tá? E a primeira é a questão da maturidade. Deus quer que você tenha maturidade antes de entrar num relacionamento, e por isso que relacionamento é algo sério, que não é muito indicado para adolescente, tá? Porque geralmente adolescente não tem muita responsabilidade com isso. É algo que, na teoria, seria melhor que a gente começasse a se envolver quando já tivesse ali mais maturidade, né? Um cérebro mais desenvolvido, mais maduro, um córtex pré-frontal ali, que é a questão da razão, mais desenvolvido. Mas eu sei que nem sempre isso é verdade. Por exemplo, quando eu comecei a namorar a primeira vez, eu tinha 16, 17 anos, eu comecei bem novo. E quando chegou nos 20, 21, a minha cabeça já era totalmente diferente de quando eu comecei o relacionamento. Por isso que você vai ver que boa parte dos relacionamentos terminam muito, muito fácil quando eles começam na adolescência, né? Porque depois que você passa ali dos 19, dos 20, sua cabeça muda muito. Então eu entendo que algo ideal para uma mulher é que ela tenha a primeira coisa, maturidade para se relacionar com alguém. E quando eu digo maturidade, eu vou pontuar aqui duas coisas, tá? Primeiro, ela tem a clareza do propósito da vida dela, sabe? Dos valores dela, do que ela acredita, do que ela quer para o futuro, porque isso daí já é uma boa peneira, né? Quando você tem valores bem definidos, quando você tem critérios bem esclarecidos, isso daí já é uma boa peneira para futuros pretendentes, né? Então, quando você já tem ali alguma coisa bem resolvida na tua cabeça, é muito mais fácil de você se relacionar com alguém, tá? Quando você sabe onde você quer chegar ali. E segundo, que ela tenha independência. E quando eu digo independência, eu não estou me referindo a dinheiro, e sim a independência emocional, tá? Por quê? Porque independência financeira, né, quando a gente pensa assim em casamento, em relacionamento, a gente acredita que a gente se desenvolve junto, sabe? A gente cresce junto, então nós unimos corpo, alma e finanças, né, cara? Então, quando você casa, você ali começa a adquirir as coisas em conjunto. Num casal, eles constroem junto o patrimônio deles. Mas a independência emocional, não. A independência emocional é interessante que a mulher já tenha antes de começar a se relacionar. Por quê? Porque ela vai entender que um relacionamento não vai preencher ela por completo, né? Ela vai ter tranquilidade em ficar sozinha, né, em solitude, em tempo com ela. E ela não vai cair em qualquer conversa fiada de qualquer Zé Mané aí que quiser tirar proveito dela. Então, se você, mulher, está assistindo esse vídeo, é interessante que você tenha uma certa independência emocional, onde você não precise de validação, de conversa fiada, disso daqui, para você se sentir bem, sabe? Para você se sentir feliz, completa. Eu sei que isso daí na teoria e na prática isso é meio complexo, ainda mais com as variações hormonais e com, por exemplo, no ciclo social, onde você vê uma amiguinha sua começou a namorar, a outra já casou, a outra já tem filho, aí você ainda está solteira. Mas não tenha pressa, cara. Entenda que Deus trabalha de forma independente com as pessoas e que o ideal é que você evite frustrações, para que você não carregue tristeza e traumas. Porque, cara, todo trauma atrapalha num relacionamento futuro. Às vezes, por você não estar bem resolvido, parece uma pessoa que parece que é interessante, assim, que tem os mesmos valores que você, que tem a mesma fé que você, que acredita nas mesmas coisas, só que você não está pronto emocionalmente para isso. Por quê? Porque você acabou de sair de um término, você foi traída, você foi enganada, sabe? Então, dependência emocional, cara, é algo fundamental. Você tem que se sentir bem consigo mesmo, antes de você querer se sentir bem com outra pessoa. Tá, imagina assim que se você não consegue lidar com você mesmo, outra pessoa
não irá conseguir lidar com você. Então assim, procura desenvolver, né, bem-estar com você mesmo, se entender, entender os seus pontos fortes, fracos, sabe? Ter autoconhecimento mínimo para entender onde seu calo aperta, para entender o que você tolera, o que você não tolera. Cara, principalmente as questões dos limites, isso daí é fundamental que você tenha claro na sua cabeça antes de você entrar no relacionamento. Tipo, qual é o limite que você vai deixar uma pessoa chegar? Sabe? Porque tem pessoas que toleram qualquer coisa pra estar junto, pra não ficar sozinha, por carência. Cara, carência é o atestado de óbito. Desculpa falar isso. Carência é o atestado de óbito. Você vai morrer dentro de um relacionamento se você não conseguir lidar com a carência. É sério. Foge da conversa fiada da internet, de procurar validação lá, postando story, chamando atenção pelo seu corpo, sabe? Essas coisas que você já sabe, que você tá cansado de saber que você não quer pra você, senão você não estaria nesse vídeo. Você quer algo de Deus pra sua vida, não é? Então você tem que estar ajustada com os padrões que Deus estabelece como saudáveis, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Independência emocional. Tá bem clara e bem resolvida. Tá. Segundo ponto, que talvez seja tão importante quanto o primeiro. Você tem que entender o que Deus tem para você. Vamos lá. Qual é o plano que Deus tem para o homem e para a mulher? Que eles o conheçam. Que eles o amem e que eles sejam amados, tá? Tô resumindo isso daqui para você, não vou entrar no detalhe agora. Mas basicamente é isso, é entender tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo por um homem e por uma mulher. Beleza? Entendendo isso, cara, você tem que internalizar dentro do seu coração, da sua mente, do seu espírito, que nenhum relacionamento, seja relacionamento familiar, seja relacionamento de amoroso, seja com filhos, nenhum relacionamento irá te completar. Você nunca vai se sentir satisfeita se você acreditar que um relacionamento vai fazer isso por você. Você só vai receber isso de Deus. Do seu relacionamento com Deus, que eu gosto de chamar do relacionamento com aquilo que transcende essa vida. Relacionamento, filhos, casamento, família, emprego, tudo isso daqui está nesse plano aqui, ó. Agora a gente está falando de um plano aqui, ó, onde só você tem acesso. Por isso que a Bíblia fala que a salvação é individual. Por isso que Jesus ensina que lá no céu a gente não vai ser como os anjos, a gente não vai se casar nem se dar em casamento. Entende? Cara, isso daí tem que estar claro para você. Porque tem pessoas que acham que vão se realizar na hora que elas forem casadas. E aí, cara, aí é atestado de óbito. Está destinada, fadada ao sofrimento, cara. Porque homens são falhos. O homem pode te amar, pode te admirar, mas, cara, vai chegar um dia que ele vai te decepcionar. Vai chegar um dia onde o chefe xingou ele, onde deu tudo errado, bateram no carro dele, aí você vai chegar esperando uma coisa e ele vai frustrar suas expectativas, cara. Nenhum casamento saudável começa pensando em divórcio, mas divórcio acontece. Então assim, se você acreditar que um relacionamento vai te resolver, cara, esquece, desculpa. Então antes de pensar em se casar, se relacionar, namorar e noivar e tudo isso daí, trabalha a sua mente, seu coração, cara. A gente chama isso aí de autoconhecimento. Você ter um bom relacionamento com você, com Deus, entendendo
o propósito de Deus, entendendo com clareza de que casamento nenhum, que relacionamento nenhum pode te satisfazer por completo. Tá bom? Então, take it easy, vai com calma. Investe num relacionamento com você. Em você entender, ter a mente tranquila, com tranquilidade, com clareza. Porque o casamento, cara, o relacionamento é algo sério, né? E quanto mais marcas você carrega, mais difícil vai ficar na sua vida, né? A gente vive aí num momento meio complexo na questão de saúde mental, né? É muita informação, muita exposição, é muito estímulo, é muita coisa, é rede social. Então, quanto mais você puder se preservar, melhor para você. Tá bom? Então é isso. Comenta aqui se você já passou por uma frustração nessa questão de relacionamento. Acho que todos já passaram, né? Mas comenta aí. Beleza? E não deixa de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tamo junto. Eu acho que eu vou fazer agora um vídeo pros homens, tá? Voltado pros homens. Algumas coisas que eu entendo que seja legal, interessante que o homem desenvolva antes de se relacionar. Tá bom? Tamo junto. Deus abençoe sua vida.